Bom dia, turma do primeiro ano, tudo bem? Vamos começar com mais uma semana com a graça de Deus, né? Hoje é segunda-feira, dia 16 de 11 de 2020, né? Hoje nós iremos fazer da página 41 a 47, tá? Então peguem a apostila do caderno 4, né? O estojo, o lugar que está habituado. E prestem atenção, vamos fazer as atividades com muito capricho, tá? Então vamos para a página de número 41. Hoje nós vamos começar falando com o título Trabalho Dividido. O que será esse trabalho dividido, né? Vamos ver? A Pro vai ler os parágrafos. Dividir uma tarefa com alguém pode ser muito importante para terminá-la. Algumas histórias mostram isso. Você consegue imaginar como uma anta e uma onça poderiam se ajudar? Em que situação isso seria possível? Nós vamos continuar com textos sobre as fábulas, lembra? Onde os personagens são sempre animais, né? Que têm características humanas, porque vamos pensar, nem a anta e nem a onça falam, mas a gente sempre vai ter uma lição no final para a gente estar refletindo. Hoje o texto é até um pouquinho grande, então eu vou combinar com vocês assim. Tem palavras que tá grifada porque ela tem um significado no glossário. Então, cada vez que eu chegar na palavra, eu já vou ler o significado, para a gente depois não ter que ficar voltando e compreender o texto, tá? Porque o texto são 2 páginas. Vamos lá. Acompanhe a leitura da fábula pelo professor. O arete e a anta, né? Esse é o título. No fim da trilha da cutia é um animal pequeno, estou no grossário, de pequeno porte, que mede no máximo 64 centímetros, tem uma cauda e o corpo curto e grosso, né? No alto da floresta tinha uma vista linda e boa para observar toda a mata e seus movimentos. Além disso, dava para ficar de olho na aldeia dos homens, bem no fundo, divisando com o horizonte. Foi lá que Iauaretê teve a ideia de levantar uma tapera, né? Uma pequena casa. Aqui está, uma pequena casinha para morar. Aqui será minha tapera. Daqui posso ver tudo, os movimentos dos ventos e dos bichos, o cheiro da caça e dos homens. Chego aqui, dos homens que chega aqui. Muito bom este lugar. No caso aí, ela queria um lugar para estar construindo a sua casa, né? Então ela observou o lugar, tudo, e falou que ela ia construir a sua tapera, tá? Vou passar para a próxima página para continuar o texto. Capinou. O que quer dizer capinou? Retirar capim com enxada, né? Quando vai lá retirar o capim, ou outro objeto semelhante. Capinou, depois de demarcar fazendo xixi nos 4 cantos da área, depois de muito trabalho, resolveu voltar outro dia para continuar, para cercar a construção. Uma anta que por ali passava, seguindo a trilha da cutia, chegou ao alto e diante daquela vista maravilhosa disse: que lugar maravilhoso para morar! E já está capinado. Tupã é o nome que os indígenas, né, da língua tupi davam ao trovão, cultuado como divindade suprema. Tupã está me ajudando. Vou tratar de cercar esse lugar. No dia seguinte, o arete, a onça-rei, ficou muito surpreso. Tupã está me ajudando, já está cercado. Então colocou as paredes, colocou as varas de guatambu,
o que significa a palavra guatambu, nome dado às várias árvores de madeira dura, para o telhado e disse: amanhã termino a casa, ponho portas e janelas nas 4 direções. Quando a anta chegou, ficou maravilhada. O que quer dizer maravilhada? Encantada, fascinada, né? Admirada. Tupã está me ajudando. Colocou toda feliz as portas e janelas e saiu feliz pensando talvez na decoração. Iauaretê não teve dúvidas que Tupã estava do lado dele. Tupã está me ajudando mesmo. Já está tudo prontinho. Vou buscar minhas coisas e me mudar amanhã mesmo. Aí embaixo está a ilustração de como é que ficou a casa, né? A tapera que ele foi construindo. Na próxima página 43. Na manhã seguinte, chegaram os 2 de mala e cuia e começou a confusão. Esta casa é minha, disse a onça. Eu limpei o terreno e cerquei, coloquei o telhado e decorei. Mas a dona onça, quem fez as paredes, colocou a janela, fui eu. Mas a casa é minha, berrou a onça. A anta mostrou os dentes afiados e a briga começou, até que, cansado da discussão, a anta fez uma proposta. Moramos juntos e juntos construiremos outra casa, igual a essa, e um de nós se mudará quando a nova estiver pronta. A onça adorava ficar ali, olhando lá embaixo, bem ao longe, a aldeia do povo do Camaiurá, principalmente quando faziam festa para ela. Enquanto a construção da outra casa se dava, ela ouviu ao longe os cantos. Assim foi feito. Aprenderam a solidariedade. Talvez seja isso que Tupã pretendia. Hoje em dia são vizinhos, embora vivia sempre prestando atenção no outro com toda a desconfiança de antas e onças que são. Então, esse texto foi escrito por Cacauera Jecopé, As Fabulosas Fábulas de Iauaretê, São Paulo, Peirópolis, 2017, está na página 12 e 13 do livro As Fábulas Fabulosas de Iauaretê. Então, sim, o que nós aprendemos nessa fábula? Na realidade, os dois tinham direito, porque foi feito, um limpou o terreno, outro construiu, as paredes, e assim foi. Mas, assim, no final, eles começaram uma briga para descobrir de quem seria essa casa, né? E eles chegaram à conclusão que os dois morariam juntos, até que poderiam construir uma outra casa, da mesma maneira que eles fizeram, né? Então, aqui vem a questão da solidariedade, para a gente tá tirando como lição também. Tem outras, mas o que é muito forte é que a gente deve estar sempre ajudando o outro, né? E achar uma solução de uma maneira que não prejudique nenhum e nem o outro. Aqui embaixo está o nome do escritor, que é o Cacauera Jecopé. É escritor e ambientalista, indígena de origem Tapuiá, trabalha na construção e no desenvolvimento de uma cultura de paz e pela diversidade cultural e ecológica. Seus livros buscam representar a importância do respeito aos valores éticos da cultura indígena, né? É uma fábula relacionada à cultura indígena, tá? Então vamos para 43 agora. Aí vem o trocar ideias, né? Nós vamos falar trocando ideia, a gente fala um pouquinho mais do texto, na compreensão, para depois a gente fazer as atividades. Trocar ideias. 1. O modo como a onça e a anta se ajudaram foi como você imaginou antes de conhecer a história? Aí é uma resposta pessoal. Até a Pro falou que quando falou o título, né, que era aqui
o arete e a anta, que é trabalho dividido, né? A gente começou com um título, né? Vocês imaginaram que a história seria dessa maneira, né? Aí já é uma resposta pessoal de cada um. Havia mais alguém ajudando a onça e a anta na história? Eles imaginaram que quem estava ajudando a onça seria Tupã, né? Que Tupã, para eles, na cultura indígena, né, é um deus. A cultura indígena é diferente da nossa cultura em relação à crença. Qual foi o problema vivido pelos personagens? Os dois, eles não queriam abrir mão da casa, né? O grande problema é que os dois eram donos da mesma casa e um não queria abrir mão da casa, nem um nem o outro. O que você achou da solução que os personagens deram ao problema? Né? Tá construindo ali no mesmo local uma nova casa, até que isso acontecesse, os dois iam morar juntos, mas depois cada um ia ter a sua. O que vocês acharam? Tá? Vamos lá. Atividades. Assinale com a letra A as tarefas que a anta fez. Então, A de anta. E com a letra O, as tarefas que a onça fez. Tá? Por exemplo, na letra A, quem capinou depois de demarcar fazendo xixi? Aí vocês vão colocar O ou A. Quem colocou as portas e a janela? Quem colocou as paredes e as varas de guatambu para o telhado? E quem fez a decoração? Então coloquem aí. A, se for a anta, ou se for a onça, tá? Leia o trecho a seguir. Peguem o verde, né, a cor verde, para fazer a mesma coisa que nós fizemos na sequência anterior. A gente vai marcar vai pintar todos os sinais gráficos. Pega um lápis verde. Então tá aqui um trecho, ó. O arete não teve dúvidas que Tupã estava ao lado dele. Ponto final. Aqui é um sinal gráfico. Travessão, porque alguém está falando. Tupã está me ajudando mesmo, né? Ponto de exclamação. Já está tudo prontinho. Outro ponto de exclamação. Vou buscar minhas coisas e me ajudar amanhã mesmo. Ponto final. Então, esses são os sinais gráficos que vocês devem já estar aprendendo. E aqui vai pintar na cor verde. Desenhe em uma folha à parte o personagem de que você mais gostou e justifique a sua escolha. Então, vocês vão pegar uma folha de sulfite, vocês vão desenhar dentre a fábula o animal que você mais gostou e vai justificar por que você gostou mais deste, tá? Próxima página, aqui 45. Agora nós vamos com o título Calculando Distância. Lembra que a prof falou na outra aula que não eram para vocês jogar o avião que vocês confeccionaram fora? Agora nós vamos precisar dele. Será que o avião de papel construído por você consegue alcançar uma distância longa? Aí eu tenho uma menininha aqui na ilustração com um avião na mão, né, que consequentemente ela vai jogar, né? Aí venho trocar ideias. Observe a imagem e em seguida diga o que a criança está fazendo. Conte para os colegas e o professor como foi construir e brincar com um avião de papel. É o que eu falei, da criança, ela está num local, né, numa área verde aqui, e vai jogar o avião para ver qual é a distância que ele vai percorrer, né? E aí vocês teriam que estar comentando de como é que foi a construção de vocês em relação ao avião. 2. Qual é o direito da criança que está sendo retratado na imagem? Qual que é o direito, já que nós falamos direitos e deveres? Nessa a ilustração aqui, ela está tendo direito de lazer, né? Então vamos para atividades. Agora aqui nós vamos ter que ter duas alternativas, como nós fizemos na atividade anterior. Reúna em um grupo e aguarde sua vez para lançar o avião de papel.
Anote no quadro abaixo o nome dos colegas e que distância cada um lançou o avião. Então, eu tenho aqui uma tabela com algumas linhas e que tem do lado o nome da pessoa que vai participar da brincadeira e a distância que ela vai alcançar na hora que ela vai jogar o avião. O que vocês podem estar fazendo? Vocês podem estar colocando no grupo a distância que cada um conseguiu, né? Por exemplo, coloca o nome da criança, qual distância conseguiu. E aí vocês preenchem a tabela de acordo com as informações que as mães podem estar postando no grupo. Ou entre família mesmo, tá? Então, vocês, como é que vai fazer isso? Eu demarco o chão, porque eu não vou sair de qualquer lugar, né? E eu não posso passar o pé na frente da onde foi demarcado. E eu jogo esse avião e depois eu vou medir mais ou menos aproximadamente a distância. Então, aqui vai ficar a critério de cada família. Quem quiser estar colocando no grupo qual foi a distância que cada criança obteve e vai construir a tabela relacionada a essa informação. Ou pode estar fazendo com os membros familiares, tá? Depois feito isso, nós vamos para a atividade. Aí também vai depender do que foi escolhido. Agora vamos trabalhar com os registros. De todas as colegas da sala, quem foi o avião que alcançou a maior distância? Quem optar por esperar os colegas colocarem, vai colocar o nome. Se o avião alcançou mais ou menos que 100 centímetros, organize em ordem decrescente as distâncias alcançadas pelo grupo. Crescente é do menor para o maior. Aqui seria o contrário, do maior para o menor. De todos os colegas do seu grupo, quem foi o avião que alcançou a maior distância? Aí escrever o nome, tá? Você sabia que 100 centímetros é igual a 1 metro? 100 centímetros equivale a um valor de 1 metro. Assinale com X as medidas abaixo, que são maiores que 1 metro. Aqui do lado, em amarelo, eu tenho aí símbolo do centímetro. Para mim, colocar como símbolo se é centímetro, se é metro. Então, o centímetro é o C e o M, sempre minúsculo. E o metro, o M, nunca maiúsculo, tá? Então, eu tenho 105 centímetros, 95 centímetros, 112 centímetros, 130 centímetros, 80 centímetros e 102 centímetros. Então, qual desses daí, vocês vão fazer um X naquele que são maiores que 1 metro, tá? Aí depois vai colocar os números da atividade 3 em ordem decrescente, que é aqueles números que vocês fizeram o X, não é todos. Observe, 103 centímetros. 103 centímetros a gente lê assim, 1 metro mais 3 centímetros, tá? Então, agora vocês vão completar com 105, 1 metro mais 5 centímetros. Aí vai fazer com 125, com 130, com 112, tá? E para terminar, a sequência em casa 5. Preencha a cruzadinha com o nome das imagens que aparecem na fábula e o arete e a anta. Então, vocês já sabem as regras para preencher uma cruzadinha. Eu vou ter as ilustrações: anta, telhado, porta, onça e janela. Aí vocês vão preencher, tá? Veja a distância alcançada pelo avião de papel da turma do primeiro ano. Aqui eu já tenho uma tabela que já tem as informações. Do lado, né? O nome, Laís, Bruno, Carolina, Cássia, Danilo e Fernando. Do outro lado, a distância que cada um obteve. A Laís, 87 centímetros, o Bruno, 1 metro e 1 centímetro, Carolina, 98 centímetros, Cássia, 1 metro e 2 centímetros, Danilo, 95 centímetros, Fernando, 78 centímetros. Aí vai responder: de quem foi o avião que alcançou a maior distância? Escreva um nome. E o menor? Também vai escrever o nome. Organize os dados da tabela em ordem
decrescente, ou seja, do maior para o menor, tá? Não é difícil, embora a dificuldade aqui da gente obter os resultados que a gente vai ter que optar, né? Ou vai colocar no grupo, né? Às vezes não são todos que colocam, ou vai pedir auxílio da família, tá? Bom, como prometido, hoje eu vou fazer a leitura. Eu trouxe o livro aqui, né, ó, O Pequeno Príncipe, lá da escola, porque eu estive no ângulo em reunião na sexta-feira, né? Quero pedir desculpa da gente nós não tivemos o nosso encontro, porque foi muito corrido, né? Então eu fiquei atendendo os pais até chegar em Mococa e não ia dar tempo, tá? Então eu vou fazer a leitura, fui tirando fotos pra gente ir acompanhando por aqui do primeiro capítulo. Então eu vou ler cada dia que eu gravar a sequência, eu gravo um capítulo, tá? Já gravei, né? Então tá lá, ó. Aqui eu tenho a capa, né? O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe, ele foi escrito por um francês, que o nome é até complicado, né? Antonier de Saint-Exupéry. É um nome francês, não sei nem a pronúncia correta, se tá correta, mas todo mundo já sabe, né? Até lá o Lucas tinha levado para mim as informações. E agora eu vou ler o primeiro capítulo, tá? Então, no primeiro capítulo, eu vou aumentar um pouquinho, ele começa aqui fazendo uma dedicatória, tá? Então, a Leon Werth. Peço perdão às crianças por dedicar esse livro a uma pessoa grande. Tenho uma desculpa séria. Essa pessoa grande é o meu melhor amigo que possui no mundo. Tenho uma outra desculpa. Era uma pessoa grande, capaz de compreender todas as coisas, até mesmo os livros de criança. Tenho ainda uma terceira. Essa pessoa grande mora na França e ele tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todas essas desculpas não bastam, eu dedico então esse livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia criança, mas poucas se lembram disso. Corrijo, portanto, a dedicatória. Aí ele colocou a Leon Werth quando ele era pequeno. Então foi a pessoa que ele dedicou esse livro. Embora seja uma pessoa adulta, né, ele foi dando alguns motivos o porquê que ele foi feita essa dedicatória. Um dia ele também foi criança, né? E hoje ele é grande, ele gosta do livro. Então, assim, todo livro tem uma dedicatória, a Pro já explicou isso, né? Então ele fez esse amigo. Então vamos lá, aqui tá, ó, tá vendo? Ó, o primeiro capítulo. Então vamos. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi um livro sobre a Floresta Virgem, Histórias Vividas, uma imponente gravura representava de uma jiboia que engolia uma fera. Eis a cópia do desenho. Então, quando ele tinha 6 anos, ele viu essa ilustração, que é de uma jiboia, né, na realidade, que representa uma jiboia que está engolindo uma fera, né? E aí ele foi tentar fazer o quê? Ele foi tentar fazer uma cópia, né? Eu vou passar a página. E aqui tá. A Pro vai aumentando, porque senão eu não enxergo. Eu vou acompanhando aqui, que eu acho que é mais fácil. Tá aí e vocês vão ver onde que é e eu vou acompanhando aqui. Então, dizia-se no livro, as jiboias devoram sua presa inteirinha sem mastigá-la. Em seguida, eles não conseguiam mover e dormir
durante os 6 meses de sua digestão. Então pensei muito nas aventuras da floresta. Eu mesmo consegui um lápis de cor, traçar meu primeiro desenho, meu desenho número 1. Ele era assim, né? Já está o desenho dele, né? Ele tentou, olhando naquele livro que ele viu, né, a jiboia engolindo a fera, ele tentou representar, que foi o primeiro desenho dele. Mostrei minha obra-prima aos adultos e lhes perguntei se meu desenho lhe dava medo. Eles me responderam: por que um chapéu causaria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia, né? Digerindo um elefante. Então desenhei a parte interna da jiboia para que os adultos pudessem entender. Eles sempre precisavam de explicações. Meu desenho 2 era assim. Aí ele tentou mostrar a parte interna do desenho, né? Ou seja, a jiboia, dentro dela, o animal que ela havia comido. Os adultos me recomendavam que deixasse de lado os desenhos de jiboia abertas ou fechadas e que me interessasse mais pela geografia, pela história, pelo cálculo, pela gramática. Foi assim que abandonei aos 6 anos de idade uma magnífica carreira de pintor. Tinha sido desmotivado pelo fracasso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. Os adultos nunca entenderam nada sozinho e cansados. É cansativo para as crianças ficar sempre a toda hora lhe dando explicações, né? Ele quis dizer sim que os adultos não compreendiam, que queria que ele estudasse história, geografia, ou seja, né, que ele fosse estudar, e ele no final indaga falando que os adultos realmente nunca compreendiam, que era cansativo para a criança, porque realmente os adultos não compreendiam a sua explicação. Tive, portanto, de escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei praticamente por todos os cantos do mundo e a geografia, é certo, me serviu muito. Só de olhar eu sabia distinguir a China do Arizona. É muito útil se a gente se perder durante a noite. Por isso eu tive ao longo da minha vida contatos com um monte de gente séria. Vivi muito entre os adultos, eu os vi de muito perto. Isso não melhorou minha opinião. Quando eu encontrava uma pessoa adulta que me parecia um pouco lúcida, eu testava com ela o meu desenho número 1, que sempre mantive comigo. Queria saber se ele era realmente compreensivo, mas a pessoa sempre me respondia: é um chapéu. E eu não lhe falava nem de jiboia, nem de florestas virgens, nem de estrela. Eu me colocava à sua altura e lhe fazia brigue de golfe, da política e de gravatas. Ela ficava bem contente de conhecer um homem tão sensato. Então tá aí, ó. Esse é o primeiro capítulo, terminou aqui, né? Da história do Pequeno Príncipe. Vocês já haviam conhecido na escola, né? Que esse é o primeiro momento que ele conta, falando quando ele tinha 6 anos de idade, a questão do desenho, né? Depois da experiência que ele teve. Amanhã nós então entraremos no segundo capítulo, tá? Então cada sequência um capítulo. E na quarta-feira aí não tem. Aí na quarta-feira tem outra sugestão. O Pequeno Príncipe vai entrar só quando tiver sequência de atividade da apostila ângulo. Combinado? Espero que vocês tenham compreendido a sequência, mas qualquer dúvida, a Pro está sempre à disposição. Um beijo. Fiquem com Deus.